Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a organização do código-fonte do My5G Core. Todo o material utilizado está disponível no repositório público no GitHub, no endereço github.com/laborainfofg sbrt 2020-minicurso 6. Bom, estamos aqui no repositório. Esse vídeo faz parte da seção de Code Overview e da subseção de Source Code Organization. Acessar. O My5G Core é um fork do Free5GC e está escrito na linguagem Go. Portanto, o código está organizado em pacotes Go. Então, o principal objetivo desse vídeo é mostrar quais são esses principais pacotes, quais as funções deles e como eles interagem entre si. O núcleo 5G ele é composto por um conjunto de funções de rede que interagem entre si para fornecer serviço. Portanto, os componentes principais do My5G Core são as funções de rede. Para entender como que o código-fonte está organizado, é importante antes a gente entender, a gente ver alguns pontos do que a gente pode esperar de uma função de rede, do que se espera de uma função de rede. O primeiro ponto é que uma função de rede ela deve implementar serviços. Implementar ou produzir serviços. Além disso, ela tem que expor serviços. Ela tem que expor os serviços que ela produz. Ela tem que consumir serviços de outras funções de rede. Ela tem que armazenar e gerenciar estados de execução, né? Ou então, como que a gente vai chamar de agora em diante, contextos. E além disso, tem que ter uma forma de a gente passar configurações para essa função de rede, de como que a gente quer que ela seja executada. Como, por exemplo, em qual IP ela vai escutar, IP e porta ela vai aguardar por solicitações de serviços, identificadores, esse tipo de coisa. Bom, antes de entrar no código propriamente dito, de cada função de rede, vamos dar uma passada geral pelo código-fonte do My5G Core. Aqui a gente está com o código-fonte aberto no IDE. Estamos usando o Golang, da JetBrains. Bom, uma pasta importante é a pasta config. Ela tem a configuração de todas as funções de rede. A pasta lib contém implementação dos principais protocolos, né, que são utilizados no núcleo, por exemplo, NAS, NGAP, PFCP, o APR, que é utilizado no encoding e serialização de mensagens NAS e NGAP, além de outras bibliotecas auxiliares. A pasta sample contém alguns cenários de configuração para o My5G Core. Então, como são muitas funções de redes e muitas configurações, aqui você encontra alguns cenários interessantes e com toda a configuração já pronta. Por exemplo, o My5G Basic Config traz um cenário bem legal, né, de ser utilizado. O núcleo com a separação das várias redes. Além disso, a pasta SRC contém as funções de rede. Então, aqui a gente tem a função de acesso e mobilidade, o servidor de autenticação, a função de gerenciamento de sessão, o plano de usuário, né, e outros. Então, dentro de cada função de rede, existem vários pacotes Go. Então, nós vamos começar agora a falar desses principais pacotes Go. E nós vamos usar, na maioria dos nossos exemplos, a função de acesso e mobilidade. Então, já vou deixar ela aberta aqui e vamos começar. O primeiro pacote é o pacote main, que é o ponto de entrada da aplicação, da função de rede, né? Então, para a função de acesso e mobilidade, ele está na própria raiz, dentro do arquivo amf.go. Então, aqui a gente está vendo o pacote main, né? E ele faz, basicamente, ele recupera parâmetros da linha de comando, né? E
invoca funções e métodos de outros pacotes para fazer a inicialização de configurações gerais do núcleo, para inicializar configurações específicas dessa função de rede, e invoca o método start do pacote service, que a gente vai ver mais para frente, para fazer a inicialização de fato dessa função de rede. Então aqui a gente vê a imagem mostra esses pontos, onde cada uma dessas ações são feitas. O próximo pacote é o pacote factory. Esse pacote ele é responsável por carregar e inicializar configurações específicas dessa função de rede. Então, por exemplo, na imagem a gente vê as configurações da função de acesso e mobilidade sendo carregadas. Então, ele carrega a partir de um endereço padrão, que é dentro da pasta config, ou a partir de um endereço informado via parâmetro para a função de acesso e mobilidade. Então, a partir do momento que essa função carrega essas configurações para uma variável, né, para uma estrutura de dados, todos os outros pacotes, quando quiserem acessar configurações dessa função de rede, eles vão fazer isso através dessa variável amfconfig. Então, está dentro aqui do pacote factory, e a gente vê aqui, né, a função initConfigFactory que a gente está mostrando. Aqui a gente tem um exemplo do arquivo de configuração da função de acesso e mobilidade. A gente pode ver aqui, por exemplo, endereços IPs nos quais ela vai vincular seus serviços, as portas, a porta no qual ela vai ficar escutando seus serviços, a lista de serviços suportados e alguns identificadores. Né? Aqui, no caso, a identificação do operador de rede. O próximo pacote é o pacote context, né? Que a gente já falou que guarda estados, né? Dessa função de rede. Então, a principal função desse pacote é definir estruturas de dados que vão ser usados durante a execução dessa função de rede. E muitas vezes são armazenados na memória RAM. Né? Essas informações, essas estruturas de dados, elas são fundamentais para a execução da função de rede. Aqui, por exemplo, para a função de acesso e mobilidade, a gente tem aqui dentro desse diretório context, a gente tem todos os arquivos e funções do pacote context. Aqui a gente tem o contexto da função de acesso e mobilidade, a gente também está mostrando ele aqui. E aqui, como exemplo, a função de acesso e mobilidade, ela controla acessos dos equipamentos de usuário à rede do núcleo. Então, para isso, ela precisa guardar uma lista com os usuários que estão devidamente registrados junto a ela. Então, ela guarda aqui essa lista, né? Esse WIPOol guarda essa lista de usuários que estão devidamente registrados. Quando eles se registram, eles são adicionados aqui. E quando eles executam o procedimento de cancelamento de registro, eles são retirados. Então, o próximo pacote é o pacote Service. O principal método do pacote Service, a gente está abrindo aqui, é o método Start, que a gente até falou que ele era invocado lá no pacote main. E esse método ele faz a inicialização da função de rede. Né? Então, ele invoca o método initContext do pacote context para inicializar o contexto de execução dessa função de rede. Ele cria uma instância de função de rede para esse componente e registra essa instância junto ao repositório de funções. Ele inicializa o servidor HTTP ou HTTPS, né, no qual essa função de rede vai ficar aguardando por solicitações de serviço, né, no barramento de serviço do núcleo, para algumas funções de rede especiais, né, que interagem não só no barramento de serviço do núcleo, mas também em alguns pontos de referência que não fazem parte desse barramento de serviço. Né? Ele inicia alguns outros servidores, por exemplo, no caso da função de acesso e mobilidade, ele inicia o servidor NGAP,
a gente vê essa inicialização aqui. Ele está inicializando um servidor NGAP. E além disso, ele usa a função defer, né, do Go, para definir um método que limpa, né, que libera recursos para ser executado quando essa função de rede for finalizada. O próximo pacote é o pacote Producer. Esse pacote Producer, ele implementa serviços que são suportados por essa função de rede. Então, lá na especificação técnica 23501, na seção 7.2, ela define uma lista de serviços que devem ser suportados por cada função de rede. Né? E para a função de acesso e mobilidade, é definido esses 4 serviços: Communication, Event Exposure, MT e Location. Então, aqui o pacote Producer, a gente vai ver que esses serviços, existem aqui arquivos específicos que fazem essa implementação. Por exemplo, o N1, N2 Message, ele implementa o serviço Communication. O Event Exposure, implementa o Event Exposure. O MT, e o Location Info, underline Info, o serviço Location. Então, se a gente abrir, por exemplo, aqui, a gente vai ver a implementação de algum desses serviços. O próximo pacote é o pacote Consumer. Esse pacote, ele define algumas funções que são utilizadas para consumir serviços de outras funções de rede. No geral, né, esse pacote, ele instancia um cliente para outra função de rede, define a URL dela e então faz a invocação do serviço, né? Consome de fato o serviço. Aqui a gente tem um exemplo disso, né? Para a função de acesso e mobilidade. A função de acesso e mobilidade utilizando um serviço do servidor de autenticação. Na verdade, o serviço de autenticação de usuário. Ele é invocado geralmente durante o procedimento de registro. Bom, aqui a gente vê que o pacote de consumo está importando, né, o serviço de outra função de rede. Aqui a gente vê que ele define uma URL base para essa função de rede. Né? Aqui ele cria um cliente para essa função de rede, no caso a USF, e posteriormente é feita a invocação do serviço. Né? Aqui ele está de fato, ele usa esse cliente para consumir o serviço nessa função do servidor de autenticação. Então, o próximo pacote, existem pacotes específicos de serviço, né? E eles variam entre cada função de rede vai ter os seus serviços específicos. Como a gente já falou, a função de acesso e mobilidade, ela tem os serviços Communication, Event Exposure, Location e MT. Então, existem pacotes específicos para tratar cada um desses serviços. Então, se a gente vier aqui no Communication, a gente vai ver, né, a implementação, a definição desses serviços, né? Então, por exemplo, para o serviço Communication, se a gente abrir ele, a gente vai ver que é definido um conjunto de rotas, né? Que vão estar através das quais padrões de URL, através dos quais essas operações de serviço vão poder ser invocadas. Se a gente entrar em uma dessas operações de serviços específicas, a gente vai ver que aqui dentro ela faz a invocação de algum método ou função do pacote Producer que de fato produz o serviço, que de fato implementa o serviço.
Então, esses pacotes específicos de serviço, eles trazem só essa roupagem, né? Só essa interface web, né? HTTP, através das quais os serviços são solicitados. Mas quem de fato implementa os serviços é o pacote producer, como a gente já viu.